Olá acadêmico, olá acadêmica, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Veloso e daremos continuidade com nossa disciplina de Fundamentos e Metodologia da Língua Portuguesa 2. Em nossa videoaula de hoje, discutiremos sobre a importância dos livros didáticos no processo de ensino e aprendizagem e apontaremos para a necessidade de uma escolha adequada desses materiais. Ao trabalhar com um livro didático, o professor precisa considerar o seu lugar de autoridade na construção de práticas autônomas, em que o universo de referências não se limite ao conteúdo e propostas apresentadas pelo livro. O professor também precisa estar preparado para identificar problemas conceituais ou limitações dos livros didáticos. Isso significa dizer que a escolha e a utilização de livros didáticos devam ser referendadas pelos professores a partir de uma análise que leve em conta a atualidade, a relevância dos conteúdos, as atividades sugeridas, as atitudes e valores que veiculam a qualidade gráfica e editorial. Vamos ao próximo slide. É preciso planejar o uso dos livros didáticos para poder estabelecer relações entre o que diz o livro e o que os alunos pensam. Isso porque o bom livro didático pressupõe que o professor personifique o trabalho com ele, interferindo nos conteúdos e nas atividades propostas, de forma a maximizar a aprendizagem e ampliar os horizontes de acesso ao conhecimento que são relevantes para a formação dos alunos e atenuar as consequências negativas que eventualmente possam existir quando a escola escolhe e utiliza livros menos qualificados. Quanto à qualidade dos livros didáticos, apresentaremos uma síntese de ideias apresentadas por Luiz Antônio Marcuski, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, que analisou criticamente várias coleções de livros didáticos em circulação e utilização pelas escolas no Brasil em 94. A apresentação dos dados coletados e analisados pelo autor nos permite uma visão panorâmica do quadro, no contexto analisado pelo autor, que é o mesmo contexto histórico no qual Machado, 96, levanta o questionamento acima apresentado sobre a qualidade dos livros didáticos no Brasil. Vemos no próximo slide. Conforme Marcuski, 96, quase todos os livros didáticos de ensino de língua portuguesa têm uma seção de exercícios chamada Compreensão e Interpretação, Entendimento do Texto. A iniciativa é elogiável e necessária, pois a compreensão não é algo inato, precisa ser trabalhada pela escola para que os alunos aprendam a produzir significados para os textos lidos. Essas atividades deveriam exercitar a compreensão, aprofundar o entendimento, conduzir a reflexão, mas na acepção do autor, em sua maioria, não passam de tarefas de copiação e se prestam, na melhor das hipóteses, como exercícios de caligrafia. Continuando. Ainda conforme o autor, de modo geral, os exercícios dos livros didáticos são repetidos, resumem-se a perguntas e respostas na mesma sequência do texto, com indagações óbvias. O que? Quem? Quando? Onde? Qual? Como? Para quê? Ou apresentam ordens do tipo: copie, ligue, retire, complete, cite, transcreva, escreva, identifique, reescreva, assinale. Para ilustrar o autor, apresenta algumas questões. Quem é o texto do autor? Qual o título do texto? Quantos são os versos do poema? Em quantos parágrafos apareceu a fala dos personagens? Quantos parágrafos tem o texto? Dando continuidade, então, Marcuski, 96, mais da metade das questões da compreensão presentes nos livros didáticos por ele analisadas pode ser dividida em 4 categorias. A primeira categoria é a perguntas respondíveis sem a leitura do texto. A segunda categoria são perguntas não respondíveis, mesmo lendo o texto. A terceira categoria são perguntas para as quais qualquer resposta vale. E a quarta categoria são perguntas que só exigem exercícios de caligrafia. Nessa perspectiva, pessoal, nós vamos perceber que os livros didáticos, na verdade, eles estão realmente encabeçados dentro de um parâmetro já pronto e acabado. Conforme vocês viram aí na discussão do Marcuski, nós temos lá alguns elementos que são próprios do livro didático, enquanto elementos de construção do conhecimento, né? Mas será que esses elementos eles são realmente pertinentes dentro da discussão daquele conteúdo? Uma vez que, conforme vocês viram aí, as palavras no imperativo, como faça, leia, ligue, edite, reescreva, tudo isso gera no aluno um certo inconformismo também, porque não tem a liberdade que precisa para o aluno conseguir realmente desenvolver a sua criatividade. Então, assim, a gente precisa também analisar o livro didático de modo muito mais profundo. Ou seja, nem tudo aquilo que nos é oferecido enquanto conteúdo deve ser realmente de fato trabalhado. Talvez existem algumas questões lá no livro didático que talvez não vai de acordo com a turma que você trabalhe. Então é importante que você faça uma avaliação inicial desse livro didático e verifique se realmente aquele conteúdo ele é compatível com a realidade da turma que você está trabalhando. Tá? Dando continuidade aqui.
Marcuse, em 96, considera que, nos livros didáticos por ele avaliados, são 5 os horizontes de compreensão de um texto. O primeiro horizonte é falta de horizonte, em que o leitor apenas repete ou copia o que está dito no texto. O segundo horizonte é o horizonte mínimo, em que se faz uma espécie de repetição do texto com outras palavras. O terceiro horizonte é o máximo, em que o leitor de fato compreende e interpreta o texto e realiza uma atividade inferencial. O quarto horizonte é o problemático, em que o leitor vai além das informações do texto, mas não realiza uma atividade inferencial propriamente dita, inserindo elementos de natureza pessoal que podem fazer sentido, mas não se constitui como atividade de compreensão do texto lido. E por fim, o último horizonte é o indevido, que é a área da leitura errada, pois o modo como são elaboradas as questões pode induzir o aluno ao erro e à compreensão equivocada. Eu quero destacar para vocês que esses horizontes apresentados por Marcuse, eles são importantes para que nós possamos realmente entender todo esse mecanismo ligado a esse trabalho de leitura e análise do texto também. Né? Quer dizer, um texto em que, na verdade, ele tem várias possibilidades de interpretação e você fica submetido a apenas algumas questões óbvias em que esse livro didático vai nos apresentar, isso gera no aluno uma certa obediência a tudo aquilo que está sendo, né, apresentado a ele enquanto norma, né? Então ele não consegue pensar fora da caixinha, vamos colocar, né, em letras maiúsculas nesse sentido, né? Quer dizer, então na verdade o aluno ele não cria ali a autonomia do pensamento, né? Então é importante nós, professores, ofereçamos a esse aluno também novas perguntas também aliadas a esse texto que está no livro didático também. Tá? Então, para finalizar a discussão, Marcuse considera que é possível realizar atividades de compreensão dos textos que escapem à lógica das perguntas-respostas e, de fato, se constituam como questões interessantes e adequadas ao processo de produção de sentido, conforme veremos no próximo slide. Então, Marcuse vai nos apresentar atividades de compreensão de texto em que nós temos as seguintes propostas, né? A primeira, atividades de identificação das ideias centrais do texto e das possíveis intenções do autor. A segunda proposta são perguntas de afirmações inferenciais. A terceira proposta é o tratamento de informações a partir do texto. Quarta proposta, produção de resumos. Quinta proposta, reprodução dos conteúdos de um texto em outro gênero textual. Sexta proposta, reprodução do texto na forma de diagrama. Sétima proposta, reprodução do texto oralmente. Oitava proposta, trabalho de revisão da compreensão. Então, todas essas propostas de trabalho com atividade de compreensão de texto, elas são favoráveis para que os alunos consigam realmente desenvolver novas habilidades ligadas à interpretação do texto que está sendo realmente visto em sala de aula pelo livro didático, né? Então, pensem o seguinte, então nós podemos, na verdade, criar novas possibilidades de aprendizagem desse aluno, mesmo utilizando o livro didático, ou seja, nós temos o livro didático como uma ferramenta de ensino e aprendizagem, mas a partir dele nós vamos buscar outros elementos para se agregar a esse livro didático também. E não só pensar simplesmente como algo fechado, o livro didático ele não. Ele tem a possibilidade de dialogar com outras vertentes também, com outras propostas de trabalho também em sala de aula. Isso vocês também têm que levar em consideração quando estiver trabalhando com seus alunos também. Tá? Então, prezados discentes, agora proponho que retome a questão. Os livros didáticos de português no Brasil são ruins e desatualizados? Se considerarmos essas ideias apresentadas, poderíamos afirmar que sim, que os livros didáticos brasileiros não apresentam a necessária qualidade, que são inadequados para o ensino de língua portuguesa, por não favorecer o desenvolvimento da leitura, como processo de produção de sentido e de ampliação das competências comunicativas dos alunos. Entretanto, não podemos considerar as ideias de Marcuse, em 96, como a verdade sobre os livros didáticos de língua portuguesa no Brasil. Ao fazermos essa afirmativa, não estamos dizendo que a análise do autor esteja errada. O que estamos dizendo é que essa análise não são datadas e foram realizadas nos primeiros anos da década de 1990. E o cenário hoje não é mais o mesmo de antes. Muita coisa mudou em relação à produção e utilização do livro didático no Brasil. Sobre a questão da qualidade, é importante destacar que o Brasil possui uma política de avaliação de livros didáticos que minimiza a possibilidade de escolha de obras que conduzam os professores e alunos a erros, preconceitos ou valores sociais e politicamente equivocados e inaceitáveis. Conforme estudos de Bomeny, 84, no Brasil, a primeira medida governamental que revela a preocupação oficial com o livro didático iniciou-se por meio do Decreto-Lei nº 1006, de 30 de 12 de 38, em que o governo federal instituiu a Comissão Nacional do Livro Didático, CNLD. O decreto também instituiu a livre iniciativa para a produção ou importação de livros didáticos. A autora afirma que a medida foi recebida com algumas manifestações de aplauso por dar a impressão de solução de um problema relativo à circulação do livro didático no país.
Todavia, foram inúmeras as dificuldades encontradas para sua operacionalização, pois a liberdade de produção se esbarrou na regulamentação da utilização dos livros. Para serem utilizados em escolas pré-primárias, primárias, normais, profissionais e secundárias, os livros necessitavam de prévia autorização do Ministério da Educação. A tradição de uso dos manuais didáticos já indicava que o livro se constituía como recurso educacional, capaz de provocar mudanças nos modos de pensar, agir e sentir dos alunos, também contribuindo para o acesso a determinados conteúdos culturais, em consonância com os objetivos pretendidos pela sociedade. No processo de avaliação de livros e elaboração do guia do PNLD, são considerados princípios gerais, diretamente relacionados aos objetivos oficialmente estabelecidos para o ensino de língua portuguesa, no ensino fundamental, referentes ao letramento e à alfabetização nas séries iniciais. Nesse sentido, a avaliação também considera os 4 grandes eixos envolvidos nesse processo de ensino e aprendizagem: leitura, produção de textos, linguagem oral e conhecimento sobre a língua. Na análise dos livros didáticos, a aplicação desses princípios e critérios estabelecidos no PNLD 2010 resulta na aprovação das coleções que atendem aos parâmetros definidos. Conforme explicitado no Plano Nacional de Livro Didático, PNLD 2010, os objetivos centrais do ensino de língua portuguesa, ao longo de todo o ensino fundamental, devem ser... Vamos ver o próximo slide. A inserção e a convivência da criança com o mundo da escrita, ampliando-se, diversificando-se e desenvolvendo-se progressivamente o seu letramento, o domínio já nos 2 ou 3 primeiros anos da escrita alfabética, o processo de apropriação e de desenvolvimento pelo aluno das modalidades escrita e oral da língua, especialmente das formas da linguagem oral que circulam em espaços públicos e formas de comunicação e formais de comunicação, em situações complexas e variadas, a fruição estética e a apreciação crítica da produção literária associada à língua portuguesa, em especial da literatura brasileira. Então, esses 4 primeiros objetivos eles vão versar sobre a condição mesmo de desenvolvimento e ampliação do conhecimento por parte da criança, né? Em que esse conhecimento vai se dar no contato com o livro didático. Na sequência, nós vamos ter também mais outros objetivos, né, do PNLD, em que outro objetivo seria o desenvolvimento de atitudes e capacidades envolvidas na compreensão da variação linguística e no convívio com a diversidade dialetal, de forma a evitar o preconceito e a valorizar as diferentes possibilidades de expressão linguística. Eu quero chamar a atenção de vocês nesse objetivo, porque aqui nós temos aquela variação linguística que nós falamos nas aulas anteriores, né? Quer dizer, o aluno ele já tem uma linguagem própria antes de chegar na sala de aula, né? Que seria a gramática internalizada. Quando ele chega em sala de aula, a ele é oferecida uma gramática imposta, uma gramática obrigatória, uma gramática normativa, né? A tradicional. E muitas vezes o professor não sabe lidar com isso, né? E o aluno acaba tendo um bloqueio no conhecimento da língua, porque na verdade ele já tem uma língua que ele já trouxe de casa, ele vai aprender uma nova língua na sala de aula. Então, cabe para o professor apresentar a esse aluno a alternativa de que, na verdade, ele vai apenas aprender e aprimorar aquilo que ele já sabe, né? Quer dizer, ele já tem uma gramática com ele, então ele vai apenas entender que existe outra variedade da língua ligada à gramática normativa, né? E ele tem a possibilidade, né, o aluno, de adequar sua forma de linguagem de acordo com cada situação de uso, seja na escola, seja no convívio com a família, seja no convívio com os amigos, né? Então, a cada momento que ele vai conviver com as pessoas, ele pode adequar sua linguagem, né? Uma linguagem coloquial, menos formal, aliada à questão familiar, à questão dos amigos, a linguagem formal, né, mais normativa, aliada à questão da própria escola. Tá? Outro objetivo ligado ao PNLD é o domínio das variedades urbanas de prestígio, especialmente em sua modalidade escrita monitorada, mas também nas situações orais públicas formais em que seu uso é socialmente requerido. Eu acabei de falar para vocês, né? Essa adequação mesmo de utilizar realmente a linguagem mais curta, a linguagem normativa, num ambiente que favorece para que ela seja usada, como por exemplo na sala de aula, né? Nos trabalhos que são feitos também enquanto avaliação da disciplina que você está cursando. Outro objetivo é a prática de análise e de reflexão sobre a língua e a linguagem, na medida em que se fizer necessária ao desenvolvimento da linguagem oral e escrita, em compreensão e produção de texto. É tudo que nós já falamos, né? É o aluno, na verdade, ele refletir sobre aquilo que ele já sabe enquanto língua, é aquilo que ele domina enquanto linguagem, né? Então, assim, o aluno, se ele já tem uma língua em si, consigo mesmo, então ele vai, a partir de agora, conhecer que aquela língua que ele trabalha, que ele conversa no dia a dia, que ele utiliza no dia a dia, é simplesmente uma variação daquilo que ele pode utilizar de acordo com o seu contato com o outro também, né? Então, quer dizer, você se colocar enquanto ser reflexivo da língua é algo construtivo e formativo de nós, seres humanos, né? Que nós só conseguimos
conseguimos realmente crescer, né, tanto intelectualmente como também do ponto de vista também, né, da questão normativa, da questão do conhecimento mesmo da palavra escrita, é por meio do próprio texto, é por meio da linguagem e também da língua, né? Então o aluno ele vai ter essa capacidade de apreensão, de desenvolvimento cognitivo e intelectual, se ele for subordinado, se ele for oferecido a ele os textos, né? Se for oferecido a ele a leitura, porque a leitura vai propiciar a ele um crescimento, né, intelectual e também, né, linguístico. A partir da leitura dos objetivos centrais do ensino da língua portuguesa, pode-se perceber que os livros didáticos aprovados pelo PNLD visam, sobretudo, ao letramento e inserção dos alunos no mundo da cultura escrita, sendo esperado que a alfabetização se considere no segundo ou terceiro ano de escolaridade. Também se espera que os alunos utilizem as modalidades escrita e oral da língua, apresentando habilidades para ler e escrever, sendo especialmente importante para a apropriação das formas da linguagem oral que circulam em espaços públicos e formais de comunicação. Isso porque o PNLD considera que os alunos, quando chegam ao ensino fundamental, já sabem e são usuários da língua portuguesa, cabendo à escola a tarefa de ampliar sua competência comunicativa, conforme eu disse para vocês anteriormente, favorecendo condições para que possam se apropriar da linguagem mais formal e socialmente prestigiada. Nesse contexto, o PNLD considera importante desenvolver atitudes e capacidades necessárias ao convívio com a diversidade dialetal e o respeito às diferentes formas de uso da língua, mas também considera que os alunos devam se apropriar das variedades linguísticas de maior prestígio social. Isso significa que se devem banir os preconceitos linguísticos e ensinar a linguagem como um instrumento fundamental de interlocução entre os sujeitos. É ainda interessante destacar que, nessa definição de objetivos, é conferida atenção especial para a leitura dos textos literários, considerando que a fruição estética e a apreciação crítica da produção literária sejam habilidades importantes a serem desenvolvidas pelos alunos e que os livros didáticos podem contribuir com essa construção. Vamos ao próximo slide. O PNLD, Critérios e Condições para Avaliação de Livros Didáticos no Brasil. O PNLD integra as políticas públicas de educação desenvolvidas pelo MEC e tem por objetivo distribuir gratuitamente livros didáticos para alunos das escolas públicas brasileiras. Os livros são escolhidos pelos professores que recebem do MEC o Guia de Livros Didáticos produzido em parceria com as universidades responsáveis pela avaliação. Conforme Costa Val, 2009, o guia é importante instrumento no processo de escolha dos livros, pois além de explicitar os critérios avaliativos, define procedimentos de escolha e apresenta resenhas dos livros aprovados na avaliação. Nessa avaliação das obras escritas em 2006 para o PNLD, foi acrescentado um terceiro critério eliminatório, voltado para a correção metodológica dos livros didáticos. Dessa maneira, o Guia de Livros produzido em 2006 explicita os critérios deliminatórios da seguinte maneira, conforme veremos no próximo slide. Primeiro critério é a correção de conceitos e informações básicas. Esse critério significa que o livro didático de língua portuguesa deve pautar-se pela clareza e correção, quer dos conceitos, quer das informações que transpõem. E assim, para que cumpram com eficácia os seus propósitos de ensino, é indispensável que os livros estejam isentos de erros e ou de formulações que induzam a erros. O segundo critério é a coerência e adequação metodológicas. O guia do PNLD considera que a natureza dos conteúdos curriculares é essencialmente procedimental e que, portanto, as deficiências metodológicas são particularmente sérias nessa área. Terceira, são os preceitos éticos. Nesse critério, o PNLD considera que os livros didáticos devem contribuir para o desenvolvimento da ética necessária ao convívio social e à construção da cidadania. No livro didático de língua portuguesa, isso significa não veicular nos textos e nas ilustrações preconceitos que levem a discriminações de qualquer tipo, especialmente do que diz respeito aos diferentes falares regionais e redes sociais. Não fazer do livro didático um instrumento de propaganda e doutrinação. Não fazer do livro didático um veículo de publicidade e difusão de marcas, produtos e serviços comerciais. Estimular o convívio social e a tolerância, abordando a diversidade da experiência humana, com respeito ao interesse, inclusive no que se refere à diversidade linguística, colaborar para a construção da ética democrática e plural. Então, esses três critérios, eles são critérios importantes, porque para nós, na verdade, ele vai nos determinar e nos apresentar
toda uma gama de conhecimento aliada à questão da publicação e a construção do livro didático também, né? Toda a editoração do livro didático. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, né, nesses 3 critérios, é a parte em que nós temos a seguinte questão de que o livro didático não pode favorecer o preconceito, né, ligado ao aluno, né? Ele tem que simplesmente integrar esse aluno a uma nova condição de aprendizagem. Então, assim, o livro didático que traz para nós uma visão preconceituosa, seja da questão religiosa, seja da questão, né, do falar regional da criança, seja da questão, né, da própria raça ou etnia, isso gera para nós em sala de aula um certo desconforto. Afinal, nós estamos trabalhando com cidadãos. Né, a questão da cidadania ela é importante em sala de aula também de ser difundida, de ser trabalhada. Né? Quer dizer, o direito de ir e vir, né? Direitos e deveres do cidadão, tudo isso é importante. Afinal, nós vivemos na sociedade. Né? Então, a ela nós devemos respeitar, né? Assim como nós também queremos que respeite o nosso espaço também. Então, a criança, na verdade, ao estudar, né, pelo livro didático, ela tem que ter realmente a capacidade de construção ética e democrática também. Né? Então, a pluralidade, no caso, ela deve ser respeitada também. Tá? Quanto à natureza dos textos, o PNLD considera que os livros didáticos devem incentivar o hábito da leitura, sendo valorizadas e trabalhadas a variação e a heterogeneidade linguística, o que significa que os livros devem considerar que, primeiro, a introdução sistemática, a escrita e a norma culta devem levar em conta a modalidade oral da linguagem, em suas variantes dialetais regionais, sociais ou estilísticas, né? Quer dizer, um modo de falar de cada um, né? Um modo peculiar de cada um, né? Nós temos uma forma diferente de comunicação, né, de cada região e de cada cidade também, tá? Segunda, os gêneros e os tipos de textos devem abranger a ampla e diversificada produção textual. Nesse sentido, alguns elementos são considerados importantes na escolha dos textos. Então, assim, nós estamos lembrando aqui no caso, né, o gênero textual, ele vai abarcar todo tipo de comunicação, né? Então, aí no caso, na sala de aula, por exemplo, nós podemos trabalhar tanto com gêneros mais tradicionais, né, como a questão lá dos romances, dos contos, das fábulas, por exemplo, né, as charges, como também os gêneros mais modernos, né, que nós temos aí, são chamados de gêneros emergentes. Por que emergentes? Porque eles vão surgir e daqui a pouco também eles podem desaparecer, né? Um exemplo de gênero textual emergente é o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, por exemplo, né? Então esses são gêneros que são atuais e eles também podem ser utilizados também em sala de aula. Cabe vocês, professores, terem estratégia de como trabalhar em sala de aula, como trabalhá-lo também em sala de aula, né? Porque eu tenho certeza que vocês, sabendo como desenvolver uma metodologia de trabalho eficiente, esses gêneros podem ser também integrados na questão do ensino e aprendizagem também na escola. Tá? Então vamos lá agora ver a questão dos gêneros e tipos textuais. Letra A. Não deve se restringir aos autores brasileiros, sendo bem-vindas as boas traduções. Letra B. Deve-se combater o uso de pseudotextos, ou seja, textos falsos, né? Textos que não trazem para o aluno nenhum tipo de conhecimento, né? Não agrega nenhum tipo de valor. Tá? C. Dá preferência aos textos integrais em lugar dos excertos e fragmentos. Isso aqui é importante também, porque muitas vezes nós percebemos que dentro do próprio livro didático, dentro de algum tipo de atividade, nós temos pequenos textos, fragmentos bem curtos, né? Para que a gente possa trabalhar com o aluno uma interpretação ampla, né? Isso é falho porque, na verdade, é importante que o aluno tenha contato com a leitura completa do texto, para que ele consiga difundir novas habilidades ali e completa também essas habilidades, né? Porque excertos, né, que são fragmentos de textos, ele pode favorecer um conhecimento mais fragmentado, né, e não completo também para esse aluno, tá? Letra D. Dá preferência aos textos originais e autênticos, evitando-se as paráfrases e adaptações. Isso é importante também, porque nós temos que realmente chegar aonde que o texto ele foi realmente, né, erigido, né, onde que ele foi realmente construído. Né? Nós podemos sim mostrar ao aluno uma avaliação desse texto original, mas o original tem que ser sempre trabalhado de forma muito mais, né, completa e consistente. Letra E. Deve conter textos que façam sentidos, que sejam coesos e coerentes, né? Aquilo que nós também já discutimos anteriormente, né? Um texto que não tem sentido, o aluno não vai ter nenhum tipo de construção, né? de significação, né? De interpretação consistente, né? Ele vai ter uma certa dificuldade aí. Então o texto tem que ter, né, um sistema gramatical que vai segurar ele ali, que vai fazer com que ele seja um texto de fato, né? E também tem que ter um sentido também, tem que ter uma semântica também de construção ali, né? Se não tiver um sentido e também, né, uma gramática que vai ligar esse texto, então a gente vai ter um texto incoerente ali também, produtivo em sala de aula. Letra F. Predominar textos buscados na literatura infantil ou outras fontes de produção com circulação social. Né? Então, nesse caso também, é pegar realmente textos em que nós temos alguns exemplos da sociedade em si. Né? Porque os alunos eles têm contato com esse texto que está trazendo para nós enquanto exemplo social, ele vai ter uma aproximação ali, no caso, com aquela condição que está sendo apresentada, e para ele vai ficar muito mais fácil a compreensão da mensagem também e está no texto. Tá? Letra G.
ter ilustrações utilizadas de maneira adequada, sem excessiva dependência entre texto e desenho. Quer dizer, na verdade, assim, como nós já vimos antes, tem muitos livros didáticos que parecem realmente, né, sendo bombardeados por propagandas e comerciais o tempo todo, né? Isso é algo falho também, porque na verdade nós temos que privilegiar realmente a ilustração que se faça pertinente àquilo que nós estamos querendo mesmo discutir em sala de aula com o aluno, que seria compreender, né, e aprender o conteúdo mesmo a ser ensinado. Agora, um livro didático que traz realmente vários tipos de ilustrações, vários tipos de desenhos ao mesmo tempo, isso pode até confundir o aluno na questão do conhecimento também, né? Então, ao analisar os livros didáticos de alfabetização aprovados pelo PNLD, Costa-Val 2009 destaca que, a partir de 2007, o Guia de Livros Didáticos agrupou os livros didáticos por orientação metodológica em relação ao espaço ocupado pelas atividades voltadas para a alfabetização, apropriação do sistema de escrita e para o letramento, que seriam práticas de leitura e de escrita. Essa classificação visa oferecer um indicador que os diferenciasse e subsidiasse os professores no processo de escolha dos livros a serem usados nas escolas. Os blocos são 3, conforme veremos no próximo slide. O primeiro bloco são livros que abordam de forma desigual os diferentes componentes de alfabetização e do letramento. O segundo bloco são livros que abordam de forma equilibrada os diferentes componentes da alfabetização e do letramento. E o terceiro bloco são livros que privilegiam a abordagem da apropriação do sistema e de escrita. Na sequência, Najolo nos diz que o magistério despreparado e mal remunerado não tem as condições mínimas essenciais para a escolha e uso crítico do livro didático, o que acaba fazendo circular nas mãos e nas cabeças de professores e alunos livros que informam mal, que veiculam comportamento, valores e conteúdos inadequados. Então, pessoal, nós vamos perceber por meio desses blocos aí que, na verdade, nós temos que ter todo um sistema aí estrutural e organizado, né, de conteúdos para que nós possamos ter um desenvolvimento em sala de aula eficaz e eficiente, né? Ao discutir o processo de avaliação dos livros didáticos, né, o LD, pelo PNLD, a Costa-Val e Castanheira, 2005, apontam a melhoria da qualidade das obras didáticas. As autoras consideram que a efetiva possibilidade de participação social dos alunos implica o desenvolvimento da capacidade de ler, escrever e falar. Por isso, os critérios de avaliação do PNLD consideram os objetivos propostos no PCN e assumem que as obras avaliadas devem privilegiar as práticas de uso da linguagem, por meio da atividade contextualizada de compreensão e produção de texto oral e também escrito, e da reflexão sobre a língua. Na avaliação dos livros de alfabetização, LA, o pressuposto é que a língua falada é a base sobre a qual o aluno vai construir sua compreensão sobre o sistema de escrita. Ferreira e Silva, 2009, consideram que, como efeito desse processo de avaliação, os livros de alfabetização sofreram alterações significativas. Para os autores, o PNLD tem impulsionado um crescente investimento das editoras, visando se adequar aos paradigmas de ensino da língua escrita nos primeiros anos de escolaridade. Consequentemente, vem sendo oferecido às escolas um conjunto cada vez maior de propostas mais atualizado e adequado às práticas alfabetizadoras. Essa melhoria não se limitou aos livros destinados à alfabetização, mas ocorreu nos livros de língua portuguesa como um todo. Ao analisarem as obras didáticas constantes do guia do PNLD de 2004, Costa-Val e Castanheira, 2005, destacam que os critérios adotados pelo PNLD levam em conta a qualidade, a quantidade e a diversidade textual. E com esses critérios houve um incremento da qualidade dos livros. Na análise dos livros didáticos de língua portuguesa, realizada por Costa-Val e Castanheira, foi identificada outra tendência produzida pelos critérios de avaliação do PNLD, que é a uniformização na organização dos LD, que são livros didáticos, né? As autoras identificaram que a maioria dos livros didáticos passam a ser organizada em unidades como eixo temático. As autoras também destacaram a qualidade gráfica editorial dos livros didáticos, como também o zelo quanto à contribuição do livro para a formação cidadã dos alunos, sendo identificada a ausência de preconceitos, a ausência de preocupação doutrinatória, religiosa, a intenção em contribuir para a construção de atitudes e valores condizentes com a ética democrática e plural. As autoras ainda destacam que, embora os livros de português e os livros didáticos e os livros também de alfabetização não façam propostas de discussão dos temas polêmicos, as imagens e os textos selecionados permitem que o professor faça a discussão de temáticas como trabalho infantil, preconceitos étnico-raciais e linguísticos, queimadas, pobreza, dentre outros. Espera-se que os professores possuam conhecimentos
critérios e competências para a concretização dessa escolha, conforme Lajolo. Nessa perspectiva, a incumbência que o aluno recebe não é de escrever um texto desprovido de qualquer caracterização, mas a de redigir um texto que se assemelha a uma carta, uma publicidade, uma reportagem, uma receita, uma lista de compras, entre outros gêneros textuais possíveis. Na ocasião, via de regra, são indicados parcial ou amplamente as condições de produção, bem como trabalhados os aspectos formais do gênero textual focalizado. Por considerar-se essa alerta da autora, a presente unidade amplia as discussões já iniciadas na unidade anterior, de forma que você possa aprofundar seus conhecimentos e sua capacidade reflexiva. Esperamos que possa compreender o modo como as antigas cartilhas e livros didáticos de português propunham atividades para ensinar a escrever e a ler, e desenvolver as capacidades de leitura, escrita, uso da oralidade e dos conhecimentos gramaticais. Ao discutir e analisar os livros didáticos de língua portuguesa, Marcuschi e Cavalcanti verificaram um esforço dos autores em considerar esses critérios de avaliação e contextualizar as atividades de escrita apresentadas nos livros didáticos. Então, pessoal, a partir da leitura dos títulos e das matérias jornalísticas, o livro didático propõe atividades de compreensão do texto e da linguagem jornalística na seção Descobertas Textuais, em que são exploradas títulos e chamadas das matérias, os efeitos de sentido produzidos pelos títulos, os portadores textuais, como jornais e revistas, a ênfase dada à notícia por cada portador textual, a relação entre as características dos portadores e o estilo da escrita adotado, a paragrafação adotada por cada portador. O livro didático propõe uma retomada ao texto de Paulo Mendes Campos, anteriormente lido, solicitando que os alunos classificassem as matérias jornalísticas a partir dos estilos apresentados pelo autor. Por fim, o livro didático apresenta a seguinte proposta de escrita. Vale destacar que, apesar das mudanças e da melhoria do padrão e da qualidade, os livros didáticos de alfabetização de português não substituem o trabalho competente do professor. Os livros precisam ser vistos como instrumentos a serviço do ensino-aprendizagem e, por isso, precisam ser utilizados de forma consciente e planejada, visando aos interesses e necessidades formativas dos alunos. Por melhor que sejam os livros, eles não garantem a aprendizagem, sendo importante que o professor faça uso desses materiais como recursos a serviço do aluno, e não como camisa de força a ser seguida a todo custo. Por isso, a proposta dos livros pode ser ajustada à sala de aula, mas somente o professor competente e atualizado será capaz de fazer os ajustes necessários. Dando sequência, então, pessoal, nós vamos agora entrar na atividade de aprendizagem, tá? Que eu vou propor para vocês agora. Na atividade seguinte, vocês terão vocês perceberão a preocupação da autora do livro didático de língua portuguesa em propor uma abordagem do texto antes de ler, de forma a preparar o aluno para a leitura, ativando conhecimentos prévios ou fornecendo esses conhecimentos para os alunos que ainda não os construíram. Então, na sequência, vocês vão perceber que eu trouxe para vocês, né, um exemplo, né, de uma atividade do livro didático, né, que vocês possam realmente avaliar essa atividade e perceber como é que ela vai ser realmente feita em sala de aula. Vocês, então, enquanto professores, ou futuros professores, ou profissionais da educação, como que vocês vão poder trabalhar com essa atividade em sala de aula? De acordo com tudo aquilo que nós já estudamos anteriormente, que nós já vimos na nossa videoaula, como que vocês podem abordar tal atividade aí em sala de aula com os alunos? Então vocês agora vão discutir essa atividade aí, né? Pode ser em forma de dupla ou pode ser individual, para que vocês possam então tentar apresentar essa atividade para o aluno e como que esse aluno, né, tendo uma leitura prévia sobre o assunto, ele pode desenvolver várias habilidades também ligadas àquilo que nós vimos no PCN também. Quer dizer, que habilidades seriam essas? Habilidade de compreensão mesmo do texto, habilidade de compreensão dos gêneros textuais, né? Como no caso nós já temos aí os gêneros textuais, por exemplo, pode ser um romance, pode ser um conto, pode ser uma fábula, né? Desenvolvimento também de competências linguísticas também, né? Quer dizer, aprender também que a língua tem uma variedade também dialetal, não só variedade, né, informal, como variedade que ela já tem consigo, mas também a variedade curta da língua, a variedade mais normativa, que segue um preceito, segue uma norma gramatical. Isso também é importante. Então, dentro dessa atividade que vocês estão vendo aí, como é que vocês podem trabalhar essa atividade em sala de aula com os alunos? Qual vai ser a proposta de vocês para trabalhar essa atividade? Sempre lembrando que vocês já viram, né, nossas aulas, né, a questão dos PCNs, a questão do livro didático, como é que ele deve ser abordado também, né? Então peguem todos esses elementos que vocês já aprenderam e tentem aprimorar isso nessa atividade que está sendo proposta para vocês. Então, pessoal, fiquem à vontade então, para vocês fazerem a atividade proposta aí, tá? E que daqui a pouquinho eu vou retornar para a gente finalizar a videoaula de hoje, tá? Bom trabalho a todos.
Então, pessoal, conseguiram apresentar a proposta de trabalho vinculada a essa atividade aí do livro didático? Eu imagino que vocês devem ter feito uma atividade muito produtiva e também eficiente, né? Visto que tudo que nós já discutimos aqui anteriormente vai nos favorecer enquanto subsídio também prático para que nós possamos exercer isso em sala de aula, né? Então, lembrando que o livro didático ele vai ser visto sempre como algo a auxiliar o professor em sala de aula e jamais sendo visto como camisa de força, quer dizer, como algo obrigatório que tem que ser obedecido, jamais. O livro didático ele tem que ser realmente aprimorado, né? Então, a partir dele nós podemos trazer novos diálogos, também novas formações, enquanto processo de ensino-aprendizagem, sempre lembrar desse detalhe, né? O livro ele é só mesmo um aparato ali para que nós possamos dialogar novas competências também, habilidades para esse aluno, tá? Nesse processo, dentro desse contexto, pessoal, nós vamos chegar então ao fim da nossa videoaula, né? Mas reitero a vocês que nosso processo de ensino-aprendizagem acontece também por meio da nossa sala virtual, dos fóruns de discussão, da leitura do caderno didático e da atividade proposta. Espero que para vocês tenha sido produtiva, né, as informações apresentadas e certamente todo o conhecimento adquirido os ajudará na prática docente em sala de aula, a lidar especialmente com a leitura, a alfabetização e a escrita. Um bom estudo a todos, um forte abraço, até breve, obrigado pela atenção. Muito sucesso para vocês, tá? E êxito durante todo o curso. Um forte abraço aqui, fique com Deus. Até mais.